sou Lúcia Zanelli, bem-vindo ao programa Variando, o programa de entretenimento. O Variando conta com o apoio cultural do site www.sintoniasp.com. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa muitas pessoas, sobre Feng Shui e numerologia. Estamos aqui com Silvana Berti, consultora esotérica há 10 anos. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, bom dia a todos. E nessa manhãzinha de frio, todo mundo sofrendo um pouquinho, mas acho que esse tempinho ajuda até a gente ficar mais recolhido e pensar um pouquinho mais na vida. Silvana, fala um pouquinho para mim sobre como funciona uma harmonização de ambiente. Olha, o Feng Shui. Na verdade, a harmonização ambiental, ela utiliza uma técnica um pouquinho maior que o Feng Shui. A gente usa várias ciências, como a geobiologia, que estuda o subsolo, estuda, por exemplo, a água, os canais de água subterrâneos, os cruzamentos de água, as falhas geológicas, às vezes campos de minério de ferro ou minério de outro elemento, gases tóxicos radioativos, como o radônio, que eles são trazidos ao ar, eles são inodoros, incolor, então é difícil detectar, às vezes você precisa realmente de aparelhinhos, contador Geiger, e isso acontece em várias regiões do Brasil, isso não é incomum, só que numa carga muito elevada ele passa a ser nocivo. Então a gente usa esses estudos da geobiologia e usa também outras técnicas como a radiestesia, que é estudo de energias, tanto aéreas também quanto subterrâneas, e alguns equipamentos eletrônicos, que seria o contador Geiger, o gausímetro, que detecta campos eletromagnéticos, e outros equipamentos também que ajudam nessa análise. E também o Feng Shui, que é onde você vê o fluxo da energia. Você, com essas ciências, você deixa uma casa extremamente saudável e agradável. Agora, fala para mim, o Feng Shui fala muito em harmonização e eles dizem que você não pode ter energia acumulada. Eu vou exemplificar para vocês. Vocês, por exemplo, têm pessoas que têm o hábito de acumular jornais, revistas, coisas velhas, não conseguem se livrar daquilo. É verdade que esses campos energéticos, que na realidade a pessoa está retendo, né? Exatamente. É verdade isso? É muito verdadeiro. E é fácil de entender o que acontece no universo. Então, a gente reproduz no nosso dia a dia aquilo que o universo tem. O universo é harmônico. Então, você vê o sistema solar, por exemplo, é fácil de observar. Então, você tem vários planetas circundando o Sol, todos têm a sua velocidade, então a Terra tem um movimento de rotação, Vênus outra, tal, cada um tem o seu, cada um tem um tamanho, uma órbita, mas você não vê os planetas parados. Se um planeta resolver que não vai mais virar, que ele vai parar, o que acontece? O caos. Certo. Então, na nossa vida, é exatamente a mesma coisa. A gente tem a roupinha do armário, ela tem que estar no armário, ela tem que estar no corpo, ela tem que estar lavando, ela tem que estar passando, ela tem que estar no armário. Então, a gente consegue criar e reproduzir essa harmonia que o universo já nos ensina, que é só questão de observar. A mesma coisa, o jornal amontoado, coisas amontoadas. A energia tem que estar sempre em movimento. Então, você ocupa um lugar no espaço, um movimento e num determinado tempo. Então, o jornal tem que estar sendo lido e depois ele tem que estar sendo reciclado, reaproveitado. E assim tudo, né? A xicrinha da vovó, que a pessoa não usa, que está lá no armário há não sei quanto tempo, é muito ruim. Você tem que utilizar. E outras pessoas, às vezes, deixam um prato especial, falam, quando tiver visita. Então, o universo também vai entender que você não merece. Então, você está valorizando o outro, não a si mesmo. O universo, ele é muito observador também. Então, ele fala, não, a pessoa não quer, eu não vou dar para ela. Ou, ela tem em excesso, eu não vou repor. Então, a gente tem que estar fazendo esse controle também. E a Feng Shui, ele trata muito dessa área, né, desse fluxo de energia. Há um ditado que foi dito por Mahatma Gandhi, que ele dizia que se você tiver mais do que 2 roupas e não utilizá-las, você é um ladrão. Isso no Feng Shui
Exatamente. Ele funciona mais ou menos assim? Funciona. Na verdade, tirando os exageros, é verdade. Você está roubando alguma coisa de alguém, às vezes de si mesmo. A oportunidade de ter alguma coisa diferente, ou de mudar, ou de renovar. É importante essa mudança, sabe? Essa nova experiência. Tem gente que come 15 anos o mesmo sanduíche na hora do almoço. É muito ruim. Você tem que estar renovando, experimente novas ruas, novos lugares, novas roupas, novos amores. Quer dizer, a pessoa tem que estar sempre renovando. Então você passa a ser um ladrão. O ladrão, às vezes, de si mesmo. Você está tirando de você a oportunidade de vivenciar uma coisa diferente. Então, acho que é um pouquinho isso que ele quis dizer. Agora, fala para mim, por que as pessoas resistem tantas mudanças? Existe uma causa? Você, como consultora esotérica, por que as pessoas têm tanto medo de mudança? Eu acho que as pessoas se acomodam, acho que elas não querem arriscar. É o medo do inusitado, é o medo do desconhecido. Eu já tenho isso aqui, eu já estou acostumada, não é bem o que eu queria, mas e se eu não tiver, será que eu vou começar de novo, um outro momento, vai ser tão agradável? Eu acho que é o medo, é a insegurança mesmo, que as pessoas acabam ficando na mesmice. E é uma pena, mudar, renovar, é muito mais divertido. Até para dizer, ai, não gostei, eu gostava mais do outro jeito, mas é muito bacana você poder ou ter a oportunidade de estar iniciando coisas novas. Eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso net espectador, que às vezes está infeliz no emprego, infeliz numa situação, geralmente profissional, né? Geralmente as pessoas com medo de mudar de emprego, ou falam assim, não, eu vou ficar aguentando esse chefe tirano, essa situação, e vai aguentando, e vai estragando a própria saúde, né? Você era diretora comercial de uma empresa e por N motivos precisou mudar. Como é que foi essa mudança? Olha, no começo, você sempre fica assim, um pouquinho assustado. Eu acho que é natural do ser humano. Você vai abandonar alguma experiência que você já tinha há tantos anos e ninguém quer jogar fora aquilo que conquistou. Mas eu acho que valeu tanto a pena, foi tão bom para mim. Eu reiniciei a vida depois dos 50 e a gente até estava falando um pouquinho isso, você precisa mesmo de coragem, mas toda vez que a gente trabalha naquilo que gosta, que a gente tem amor pela profissão, você não sente esse peso, essa dificuldade. Eu acho que fica, de certa forma, gostoso. E isso te ajuda, esse amor, essa paixão que você tem pelo teu trabalho novo, porque se também não tiver, não adianta, não vale a pena mudar, então continua onde você está, mas se você realmente gostar e se envolver, não vai ser difícil, vai ser mais uma etapa, vai ser um recomeço, às vezes complicado na parte financeira, porque a gente tem que recomeçar a vida e ninguém vive do ar, por enquanto, quem sabe um dia, mas por enquanto não. Então você tem essa preocupação com as continhas, com a responsabilidade. Mas a coisa vai chegando e tudo vai se encaminhando. Então quando você realmente está afim, vale a pena. Eu acho que é tão gratificante, você começa a ter mais prazer, você começa a trabalhar com mais afinco, com mais dedicação, e não é um peso. E aí o resultado acaba vindo, de uma certa forma, acaba vindo. O livro O Segredo fala muito em prosperidade, né? Inclusive, quando eu participei da palestra O Segredo, e depois de uma outra palestra chamada O Segredo atrás do Segredo, eles explicavam que a prosperidade não é só dinheiro, né? Então, hoje em dia, as pessoas falam muito, Silvana, em que ser próspero é ter dinheiro. Mas a prosperidade, ela vai além disso, não vai? Não, com certeza. A gente vive neste planeta e a nossa moeda de troca é o dinheiro. Não existe outra forma. Antigamente você trocava o burrinho pela bicicleta, mas a coisa não funciona assim. Então até a energia do dinheiro é importante. Existe uma centelha divina também no dinheiro. É que ela é mal conduzida, ela é mal aproveitada. Mas o ser próspero significa você estar harmônico em todos os aspectos, com a família, com os filhos, com os amigos, profissionalmente, na saúde, no amor. Então, a prosperidade é um conjunto de coisas. Ninguém é feliz
riquíssimo com problema sério de filhos. Ninguém é feliz vendo a sua pessoa amada com uma doença grave. Então, a prosperidade, ela é um conjunto de coisas que você consegue harmonizar e equilibrar e dosar. Então, você precisa ter tudo, né? Todas as bênçãos, não é só do dinheiro, porque o dinheiro é muito gostoso, é muito bom, mas se você não tiver a compensação do resto, você não usufrui. Então, o dinheiro tem que ter o peso dele certinho, sem exageros. Então, a pessoa não pode ser pão dura demais, nem gastona demais. Tem que ter equilíbrio, como em todas as outras áreas. E a prosperidade reúne todos esses fatores. Agora, fala para mim, a pessoa, para ela ter a prosperidade, ela precisa estar aberta a novas experiências? Com certeza. Eu acho que a gente tem que estar aberta sempre, em tudo na vida. Não é só neste momento, mas sempre. Em qualquer ponto onde você se encontra. As pessoas que se fecham deixam de receber informação. Mais uma vez, o universo ele está sempre em movimento. E a gente também tem que estar para seguir nossos caminhos e para dar a chance de coisas novas entrando, trazer mais conhecimento, mais informação e benefícios, porque tudo que é novo é bem-vindo, se for bem usado, com sabedoria. Eu acho super importante você estar aberto sempre, até porque quem é o dono da verdade? Quem é que tem razão? Né? A ciência, a medicina vai mudando tantas vezes. Antes não sei o que fazia mal, o café fazia mal, agora o café faz bem, o açúcar faz mal, de repente não vai mais fazer. Então, quem é o dono da verdade? Ninguém. Eu acho que a gente tem que estar aberto sempre, sempre às informações. Você lançou um livro no dia 22 de abril deste ano, chamado Frases, Princípios e Estímulos para Executivos Saudável? Não, e suas equipes. E suas equipes, né? Estímulos para executivos e suas equipes, que foi pela editora Scortese. Isso. Fala um pouquinho desse livro, como é que ele nasceu? Olha, esse livro nasceu de muitos anos de reunião de vendas como diretora, onde eu colocava sempre uma frase de estímulo. E muitas vezes a nossa reunião, ela estava em cima deste tema. Ela não era uma frase só comercial, ela tinha também uma conotação espiritual. E eu achava que o meu papel como diretora não era só ensinar técnicas de venda ou approach com o cliente, mas eu tinha que também ensinar coisas de conduta, de sabedoria, de disciplina, de educação. Então eu me sentia meio professora, eu não me sentia muito a diretora. E isso foi durante muitos anos e era uma frase que ficava exposta, que toda empresa tinha acesso. E eu achava bonitinho que algumas pessoas vinham, anotavam e ficou conhecida como a frase da semana. E alguns clientes me ligavam também, qual que é a frase da semana? E não eram frases assim à toa, elas eram pesquisadas, eu achava que tinha que ter um link, alguma ligação. Bom, passaram-se muitos anos, nós fechamos a empresa e as frases ficaram. E eu achei até engraçado, porque nada é por acaso, eu não guardo nada. Eu me desfaço, eu não gosto de ficar presa a nada, eu acho que a causa do apego, né, a causa da dor, na verdade, é o apego, então eu não gosto de ter apego a nada. Mas eu tinha uma faxineira que guardou todas essas frases para mim. Que bom! Que ela era uma fofinha. E ela um dia virou e ela falou assim, o que a senhora quer que eu faça com as suas frases? E aí eu pensei, eu falei, olha, eu acho que eu vou reunir as melhores frases e vou fazer um livrinho, porque como eu tinha dificuldade de encontrar essas frases, eu achei que alguns executivos também iam ter interesse e eu achei que seria o momento de passar um livrinho. Tive a oportunidade de conversar com o Walter Mancini, que é um ser de luz maravilhoso. E quando eu comentei com ele, ele falou assim, mas esse livro precisa ter a tua alma. Se não tiver, não vai ter graça nenhuma. E aí ele me falou de Tolstói. Ele falou, vai ler o Calendário da Sabedoria para você entender o que eu estou falando. Calendário da Sabedoria de Tolstói. De Leon Tolstói. É, maravilhoso. E aí, bom, foi uma loucura, porque eu não achava, tive que procurar em sebo, encontrei em Campinas, num sebo. Nossa. Foi muito louco. E aí, quando eu li, eu falei, não, ele tem razão. Então, o que eu fiz? Para cada frase, eu escrevi um pequeno comentário meu. Então, tem um pouquinho do meu coração ali.
E aí, fala uma frase pra gente, que caberia. Bom, a frase, uma das que eu mais gosto é de Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, que não o importante não é o chegar nem o partir, mas sim a travessia. É lindo isso, né? Lindo. Eu acho lindo. O mais importante não é chegar, nem o partir, mas sim a travessia. Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Isso é lindo. Tem frases lindas, eu acho que vale a pena. Pois eu vou até mandar um para você. Obrigada. Que você vai gostar. Agora, fala para mim a questão da numerologia. O que é a numerologia? Olha, a numerologia, para mim, eu acho que tem várias interpretações, mas para a Silvana, a numerologia é a ciência do autoconhecimento. É onde você acaba descobrindo, através de cálculos matemáticos, que a gente fala místicos, porque eles têm uma correspondente vibracional, cada numerinho, você acaba descobrindo quem você é, o que você veio fazer, o que você precisa melhorar, quais são os teus desafios, quais são os teus pontos positivos nessa vida. Acho que todo mundo tem a intenção de ser um ser melhor. Querendo ou não, a vida vai empurrando você para isso, você é obrigada a melhorar constantemente. A numerologia é uma das ferramentas, ela te dá essa oportunidade. Então, esse seria, para mim, o ponto principal, é saber quem você é neste momento. Mas também a numerologia te ajuda até na escolha de funcionários, porque, vamos dizer, o pessoal de RH fez uma análise e selecionou 3 pessoas. Então, através da numerologia, eu consigo ver quem é que tem mais potencial para aquele trabalho. Então, isso é muito interessante. Algumas empresas já estão utilizando, eu dou alguma consultoria nessa área também. Por exemplo, para um jornalista, para um comunicador, qual que é o melhor número? Tem que ser o 3. O 3 é o número da comunicação. Então, ele tem que ter isso de várias maneiras. Ou ele tem que ter na alma, ou ele tem que ter na missão, ou ele tem que ter na personalidade, ou ele tem que ter no próprio nome, que a gente chama de grade de exclusão, onde a gente faz uma análise desses números. Se ele tiver em alguma dessas áreas, com certeza ele vai ter bastante habilidade, inclusive para escrever. E aí a gente encontra. O 3 é um número ligado às emoções também. Tem o lado infantil. Então, todo jornalista tem um pouco dessa coisa curiosa, né? De pesquisar, de saber, de ir atrás. Então, tem um conjunto de coisinhas que a numerologia pode te abastecer. E os grandes líderes? Aqueles que são políticos, que são... Eu não sei se você já fez esse estudo. Existe um número parecido? A gente acaba percebendo, existem 2 coisas que você encontra, 2 aspectos no líder, que seria o número 1 ou o número 8. O número 1, ele é início de tudo, então o próprio número já fala sobre ele. Você tem a liderança mesmo nata, você tem a força, a coragem, a determinação. Esses são os líderes que a gente chama de verdadeiros. O líder 8 é aquele que tem o poder. Então, as pessoas de número 8, elas acabam impondo um pouco pelo poder. E aí entra o cuidado, e a conduta e o caráter, para você não abusar do poder que você tem. Então, os 8 são números dominantes, muito fortes. Tá. E na numerologia vai de 1 a 9. A pitagórica. A pitagórica. Isso que eu queria explicar. Existem vários tipos de numerologia. Existe a numerologia cabalística, que é essa maravilhosa, mas precisa realmente ter um conhecimento hebraico profundo. E não é para qualquer um. Eu vejo, às vezes, em jornal, pessoas que falam numerologia cabalística. É um nome que está na moda, a cabala, todo mundo quer saber de cabala, mas, na verdade, não é uma numerologia cabalística. A cabalística, a pessoa tem que falar hebraico fluentemente, transformar o seu nome numa palavra hebraica para poder fazer essa análise. E eu sei que a figura da mãe é muito importante nessa análise também. Eu não tenho acesso à língua, então eu não conheço, eu conheço muito pouquinho. A pitagórica, que tem a origem do tão famoso mestre da numerologia Pitágoras, que a gente sabe, mestre da matemática, da geometria e da música, que muito pouca gente sabe, que ele foi responsável pela formação da escala musical. Até aquele período não existia.
Foi o Pitágoras que Não descobre. sabia disso. Eu fiquei fascinada também. Ele foi responsável, os instrumentos tocavam sozinhos. E quando o Pitágoras descobre a escala musical, ele permite que os músicos conseguissem afinar o instrumento na mesma escala. E aí deu a oportunidade, a formação das orquestras, dos conjuntinhos e assim por diante. Mas foi Pitágoras o responsável, ele era apaixonado pela música. Tanto que ele dizia que tinha 2 caminhos para chegar a Deus, através da música e da matemática. Você não sabia Que é disso. muito curioso. Mas Pitágoras, ele vai completar os estudos no Egito. E lá ele encontra os cabalistas, que eram prisioneiros dos egípcios durante muito tempo. E ele tem contato e ele entende que para cada letra existia um correspondente vibracional, numérico, e ele transforma para o nosso alfabeto essa correspondência. Então, a gente utiliza muito essa numerologia. Existe a chinesa e existe uma que eu adoro, que chama numerologia animal, que é muito bonitinha, não tem nada a ver com horóscopo chinês, aonde você, para cada pessoa, identifica uma personalidade de um bichinho. E é muito bonitinho, porque você... Correspondência com o número. Com o nome e com o número. E aí você tem as pessoas que são cachorro, são aquelas que dão ordem, senta aí, pega aquilo, come aquilo. As formigas, que trabalham assim demais. As corujas, que são sábias, silenciosas. E assim vai, tem os coelhos, rapidinhos, borboleta, que tudo é lindo, tudo é colorido, tudo é cheirinho, tudo é bonitinho. E tem vários bichinhos, essa eu gosto muito, porque a pessoa começa a observar a natureza e dentro dessa observação ela se percebe, inclusive os defeitos, né? Então, é muito bacana, é muito bonitinha. E são essas que eu pratico. Existe uma numerologia da Caldeca, uma numerologia oculta, que eu faço um pouquinho também. E é, assim, um complexo de coisas. Eu acabo, na verdade, quando eu faço numerologia, eu faço um pouquinho de radiestesia junto. Eu quero sempre sentir um pouquinho mais a pessoa, como ela está num todo. E fala pra mim, qual que é o número deste ano? Esse ano era o número 1, é o número 1, até o final do ano, que é o ano do sol, é o ano dos dourados, é o ano dos amarelos, é o ano da coragem, é o ano de sair de cima do muro. Então, quem estiver começando uma nova atividade, esse ano é muito bom. Você tem a força e energia do sol também. E esse ano vai ser muito forte para as pessoas, muita revelação. As pessoas vão sentir, assim, vontade de enfrentar a vida mais, sabe? Ela tem uma força que ela não sabe nem de onde e ela acaba tomando decisões importantes. Então, esse é um ano de muita coragem. Nós já estamos na metade do ano, já vivenciamos um pouquinho. Mas uma curiosidade, que até eu brinquei que eu ia fazer depois com vocês, é para vocês saberem em que ano vocês estão, que seria o ano pessoal ou o tempo pessoal. Vocês pegam o número da sua data de nascimento. Com o ano e tudo? Não. Sem o ano. Primeiro, a data de nascimento. Que dia você nasceu? 28. 28. Então, você soma as duas e reduz. Então, você tem 10, que é 1. Na verdade. Aí, que mês você nasceu? 6. Então, você tem o 6 com 1, 7. E você tem a energia do ano, que é 1. Então, este ano, a Lúcia tem uma energia 8. Que significa que é um ano bom para você ganhar dinheiro. Que bom! Que é um ano bom para você também gastar dinheiro e resolver assuntos de justiça. Esse ano é muito bom. Aproveita, só não gasta por conta. Não. É bom você esperar um pouquinho. E aonde você vai sentir mais essa energia é setembro. Então, talvez você mude de carro, compre uma casa. Então, o ano que ganha muito, gasta muito também. Então, precisa dosar um pouquinho. Tem que dosar, mas para você vai ser isso. Agora, pessoal, a Silvana vai explicar como é que funciona a numerologia. Ela vai usar o meu nome e eu gostaria de que você explicasse para a gente, Silvana. Quando a gente calcula a numerologia, a mulher que é casada, ela calcula pelo nome de solteira ou pelo nome de casada? Não, é importante sempre a gente calcular pelo nome de solteira. O nome de casada, a gente não sabia isso até
bastante tempo, mas agora que a gente sabe, é ideal que as meninas que casem não utilizem o nome do marido, porque a gente acaba puxando o karma do marido pra gente, que não é muito bom. Então, se vocês puderem manter o nome de solteira, seria o ideal. Porém, em alguns casos vale até a pena. Então, consulte alguém correto, um bom numerólogo, que possa te orientar melhor sobre isso. O ideal é manter. Nós vamos mostrar como é que a gente começa a análise com o nominho da Lúcia. Então, o nome da Lúcia é Maria. Caiu aqui, peraí. Maria. Não sei se eu acho que não está enxergando pela tá. Agora melhorou. Agora dá para ver. Maria. Lúcia. Zanelli com 2 L's. Zanelli. Então, o que a gente faz? O primeiro passo é separar o nome, ou as vogais das consoantes. Então, nós vamos colocar, depois vocês vão ter essa tabelinha e a gente coloca aqui os valores correspondentes para cada número. Então, a separação é essa. Então, a letra M tem o valor 4, a letra A o valor 1, a letra R 9 e assim por diante. Então, aqui. Pronto, acho que dá para enxergar. Então, depois que a gente faz essa divisão, para mim é muito importante uma gradezinha que a gente chama de grade de exclusão, que eu quero saber se a Lúcia, ela tem todos os elementos, todas as vibrações no nome dela. Então, nós vamos ver que ela tem, na letra A, ela tem uma vez aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, nós temos aqui o número 4. A letra 2, o número 2, ela não tem nada. Então, ela é zerada de 2. Depois nós vemos o 3. 1, 2, 3, 4, 5. A gente já tinha falado. Então, você tem uma quantidade enorme de 3. Extremamente comunicativa, né? Porque cada um tem uma explicaçãozinha, mas um pouco impulsiva. Tá? O 4, então, a gente tem aqui uma vez. O 5, nós temos 2. O 6... a gente não tem. O 7 também não. O 8 a gente tem 1 e o 9, 1, 2, 3, 4. Então, isso para mim já me dá uma noção de quem é a Lúcia, como é que a Lúcia chegou neste mundo. Tá? Então, por isso que essa grade de exclusão é tão importante. A gente sabe que a Lúcia tem um lado masculino forte, portanto, é uma pessoa determinada, decidida, ela não fica em cima do muro, ela está sempre se posicionando, além de ser uma pessoa extremamente prática. Eu estou te expondo aqui, Lúcia. Pode expor. O 2 é o lado feminino que veio zerado. Ele tem vários aspectos. Mas então eu não sou feminina? Não, não é isso. Você vem com uma lição para aprender. Então você veio aprender a ser mais paciente, ser mais tolerante, ter um lado feminino mais aflorado, então, decorar mais a casa, cuidar mais da casa, cuidar da comidinha. Então, vem o lado mulher. Às vezes dá um pequeno problema com a mãe, relacionamento com a mãe na infância, na adolescência, que isso eu sempre brinco, eu falo, a mãe não tem nada com isso, o problema está em você. Então, você vai se enquadrar em algum desses aspectos e saber o que você veio melhorar. Isso não é um desafio profundo, é alguma coisa que a gente lá de cima combina e diz que tem. O lado 3 é o lado da comunicação, então tem uma comunicação super dinâmica, ativa, versátil, quer dizer, você tem a capacidade de falar sobre vários assuntos, discutir sobre vários assuntos, às vezes um pouco impulsiva, um pouco bocuda. O 4 é o lado do trabalho. Quando a gente tem a casa do trabalho 1, é que a gente é extremamente determinada. Ninguém precisa mandar você fazer. Você naturalmente já vai executar o seu trabalho.
O 5 é o lado físico, é o lado feminino. Então você é feminina sem ser perua, jamais você vai ser perua. E você cuida do físico com equilíbrio, sem exageros, não cuido de mais nem de menos. Se eu tenho vontade eu como, mas aí aquela semaninha eu me controlo. O 6 é o lado da família. Então o que eu vim aprender também a ser mais amorosa com a família, a me preocupar com a família. E quando a gente tem a própria família, a gente passa a ter que fazer isso na marra. Então, se posicionar na família, isso veio a ser um aprendizado. Quando você tem essas duas casas zeradas, o casamento é um grande desafio mesmo. Às vezes a pessoa, não sei se você casou uma ou duas vezes. Uma só. Uma só, mas o casamento é um desafio que a pessoa teve que enfrentar. Eu casei tarde. Então você relutou um pouquinho. Relutei para casar. Para casar, né? Então o casamento é um grande desafio. Dar amor, doar amor, dividir, compartilhar. Então isso faz parte dessa função família. O 7 é o lado espiritual. Mas eu tenho uma noção espiritual. Mas a gente veio aprender a melhorar. Então você vem a melhorar isso e também a seguir, vamos dizer, um caminho do autoconhecimento, ter confiança em si mesma. Eu sou cética, né? Um pouquinho não, mas isso a vida acaba ensinando que existe um Deus superior, um Deus maior, não dá para escapar. O 8 é ligado à materialidade, então quando você já tem alguma coisa nessa casinha, significa que você já tem noções do benefício material sem o abuso do poder, tá? E o 9 é o lado humanitário, então a gente sabe que você é uma pessoa extremamente humanitária, se precisar trabalhar e ajudar e vestir o uniforme para ir até na favela, para servir algumas pessoas, você tem esse coração. Então essa gradinha já me dá uma noção de como você chegou, mas como a vida vai ensinando, não quer dizer que você é assim. Graças a Deus a gente não é uma estátua. Aí a nossa parte de vogal determina um pouquinho quem é a alma da Lúcia. Então nós vamos ver, né? A gente rouba uns numerinhos, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, só para não tomar muito tempo, só para determinar. 5, 6, 7, 13. Então eu sei que a Lúcia, ela tem uma alma 3. Uma alma feliz, uma alma cheia de emoções, uma alma ligada à comunicação, à arte, tudo que está a essa área você tem na alma. Então por isso é que às vezes você manifesta na escrita, porque você está tirando para fora. Não sei se você escreve às vezes poesia, alguma coisa assim, então você exterioriza. Aí nós temos a personalidade, então nós temos 7, 10, 1, 9, eu tenho 5, 6, 11, eu tenho um número mestre aqui, né, que é importante, o número 11 conhecido, né, ninguém reduz, é um número de força. Então, de personalidade, você além de demonstrar uma personalidade extremamente forte, você também demonstra uma coisa amorosa, um pouco conselheira, um pouco a mãe de todo mundo. Então, aconselhadora, que põe paninho quente. As pessoas olham para você e falam, não, a Lúcia, no fim, ela resolve, ela acaba ajudando todo mundo, acaba sendo assim. E a tua missão nessa vida, Lúcia, seria, então, a soma das duas. Então, a gente encontra a tua missão. A tua missão é trazer novidade, pesquisar, se informar, tudo que é ligado ao futuro, expor isso o tempo todo. Então, acho que dentro da tua profissão você acaba fazendo isso. A tua missão não é se prender no passado, nas coisas, sempre olhando para frente, sempre pegando coisas de fora. Se você puder, até na tecnologia, não sei se você gosta ou não. Tento entrar no campo, então, mas tudo que é modernidade, tudo que é novo, tudo que é informação de fora, faz parte da tua missão transmitir isso e estar sempre inovando. Então, essa é a tua missão. E tua data de nascimento completa, a gente vai fazer 28
28 do 6, 1960. Esse tá, as pessoas estão chegando, 1960. Então a gente tem, nós já falamos que o teu elemento, você na numerologia é o elemento água. Então são as pessoas que tudo é pensado, tudo é maquinado, tudo é muito bem analisado antes de tomar uma medida. São pessoas cativantes. Em geral, aonde elas vão, elas começam a falar, as pessoas prestam muita atenção. Então você tem essa bênção da data de nascimento. Aqui a gente tem um 7, e aí, olha que legal, né? Você vai ter isso aqui, vai ser um 14, e aqui a gente vai ter um 5 de novo. Então, olha que interessante. O 5 aonde? No teu destino. Ah, tá. O teu destino vai ser sempre assim. A vida nunca vai te trazer rotina. Todo dia vai ser um dia diferente. Eu não gosto de rotina, eu odeio rotina. Mas faz parte da tua vida, tá vendo? Você tem esse dinamismo e olha que bacana. Quando as pessoas têm a data do nascimento igual ou parecida com o mesmo elemento, que aqui a gente tem o elemento água, né? Elas são idênticas, o que acontece? A pessoa sabe o que ela quer da vida. São aquelas pessoas que vão embora. As pessoas que são muito confusas, não sei se eu quero ser engenheiro químico, ou eu quero ser decorador, ou eu quero ser modelo, sabe? Então são as pessoas que têm isso aqui incompatível. Por isso que quando a gente faz uma correção de nome, ou escolhe um nominho de bebê, a gente tem que deixar a missão compatível sempre com o caminho, para que as pessoas possam saber o que elas querem da vida, ter confiança, ter estrutura. A água e o fogo às vezes não combinam. Então a gente deixando harmônico consegue. Aí, por isso que é de admirar que realmente você tenha casado, porque as pessoas que são 5, elas são muito livres, elas são do mundo. É difícil alguém agarrar. Então, olha, parabéns ao seu marido que te deu um nó, ele deve ser uma fera, porque é muito difícil. O 5 é muito livre. As pessoas 5, elas são realmente do mundo. Elas não querem comprometimento, elas querem circular, elas querem ir e vir, elas não querem ficar aprisionadas. Então a gente revelou um pouquinho da Lúcia. E assim vai, tem vários outros aspectos que a gente poderia estar fazendo, mas eu acho que aqui já dá para ter uma ideia de quem que é a Lúcia. Bom, eu queria que você deixasse o seu nome. Obrigada. Agora eu queria que você falasse um pouquinho também das suas palestras, onde vai ser, onde elas vão ser realizadas, tá? E deixa o teu nome e o teu e-mail e telefone. Tá bom. Olha, as palestras, ultimamente eu tenho dado palestras fechadas, ou em empresas, ou em clubes. Eu acho difícil eu falar um pouquinho. Quem tiver interesse, eu estou dando 2 palestras muito curiosas. Uma que chama Fazendo as Pazes com Você Mesmo, com o seu cliente, com o seu dinheiro, onde eu junto um pouco do meu conhecimento comercial com o meu lado espiritual, que é bem forte. E é muito bonitinha, eu acho que dá uma visão, são diquinhas para você melhorar o seu ser, para você ficar mais harmônico. Você estando bem, a vida flui, tudo acontece. E uma outra palestra que chama Fazendo a Numerologia, a Ciência do Autoconhecimento, que é muito gostosa também de ouvir, porque eu passo conhecimentos históricos. Então, os personagens, como ela chegou ao nosso conhecimento, a evolução dos números, a importância dos números na nossa vida, a descoberta dos nomes, como é que a gente pode usar. Eu falo muito dos romanos, que se apresentavam com nome e com número também, que é super bacana você saber quem você é nesse momento. Mas se a pessoa quiser, uma empresa, se quiser te contratar, qual o e-mail? Silberti, com I, SILBERTI, @terra.com.br. Teu telefone para contato? 8115-1212. Bom, o Variando vai ficando por aqui, com TT Espíndola, escrito nas estrelas. Um forte abraço e até a próxima edição. Muito obrigada.